como as empresas constroem novos negócios. Já pensou em apostar na inovação industrial? Vivemos um mercado altamente competitivo, conectado, guiado por algoritmos e cada vez mais impactado pelas transformações digitais. À medida que a tecnologia evoluiu, novas ferramentas começaram a fazer parte da infraestrutura das empresas para otimizar as diferentes áreas de produção e gestão. Especialistas afirmam, que inovar se tornou regra. Vamos avançar nessa discussão no ID Indústria, o podcast do Sistema Fiemes. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para essa conversa recebo aqui Odilon Moura, gerente da startup SESI Fiemes, e Bruno Stefani, especialista em inovação corporativa. Bem-vindos, meninos! Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com você hoje para poder falar sobre inovação, que é um tema da hora, né? É um tema muito interessante. Bruno, que veio de São Paulo, muito obrigada. Imagina, o prazer é meu e acho que o que eu tô vendo aqui no estado dá para contar boas histórias já. Gente, o surgimento das startups no Brasil cresce em ritmo acelerado, impulsiona a inovação, atrai investimentos. Para a gente esclarecer para o pessoal de casa, já de cara, Odilon, você pode explicar melhor, falar mais sobre esses conceitos? Sim. O pessoal fica muito... fica com dúvidas sobre o que é uma startup. Startup nada mais é do que uma empresa. Então, quando nós falamos de um founder, de um fundador de startup, nada mais é do que um empresário, né, que precisa de um pouquinho mais de ajuda que os outros empresários, porque normalmente eles estão trabalhando em negócios que são disruptivos, que são inovadores, que são bem diferentes do mercado tradicional. E geralmente são negócios com alto potencial de crescimento. São negócios que têm ganhos de escala gigantescos, né? Vide, a gente tem um vocabulário próprio dentro do segmento de startups, né? E a gente chama de unicórnios, aquelas empresas que nascem pequenininhas desse jeito e em pouco tempo alcançam valor de mercado acima de $1 bilhão. Então elas são consideradas unicórnios, são exemplos para outras empresas. Mas startup nada mais é do que empresa, tá? É uma empresa como outra qualquer, mas com grande potencial de crescimento. Bruno, você tem uma vasta experiência aí na área. Na sua visão, como o fomento a essas startups pode contribuir com a inovação nas indústrias? Não, acho que é fundamental, assim. Complementando o Odilon, eu acho que tem um ponto, quando a gente pensa em startup, que a startup ela pode ser a solução para a grande empresa, ela pode ser a solução para a indústria. Tem muito empresário olhando e falando, cara, como é que eu resolvo esse problema? Provavelmente tem um empreendedor que ficou 3, 4, 5 meses olhando um problema e falou, acho que eu vou construir uma solução que resolve esse problema. E aí ele resolveu o problema. E essa solução virou uma empresa. Então, eu acho que quando a gente pensa em fomento, e o Brasil, nos dias atuais, tem muito investimento em novas soluções, em resolução de problemas que a gente tem aqui, a gente tem uma nascente de novas oportunidades. Porque os problemas, infelizmente, estão aqui, né? A gente tem muito problema e a gente precisa de mais empresas para resolver esses problemas. Eu acho que olhar essas empresas que estão sendo investidas, seja dinheiro público, seja capital privado, é uma oportunidade de construção de novos negócios. Talvez o crescimento de 30% ou de 2 vezes o seu negócio pode estar numa parceria com uma startup. Eu vi isso acontecendo em grandes empresas, em médias e pequenas. Então, eu abriria as portas da empresa para esses negócios. Conta pra gente sobre essa sua experiência. Você atua como professor, conselheiro de empresas, bastante coisa. Eu acho que eu fui por muito tempo diretor global de inovação da Ambev. Eu fazia basicamente 3 coisas lá. Eu olhava toda a conexão com startups, eu pensava novos negócios dentro de casa. Então, aquilo que você não pode fazer como startup, que você tem que fazer dentro de casa, porque é super estratégico. Tipo, criação de um banco, criação de uma empresa de energia, criação de um marketplace, criação do Zé Delivery. São coisas que numa Ambev você não pode falar, eu vou fazer isso como startup. Eu tenho que começar dentro de casa, porque é uma mudança grande do meu negócio. E uma parte de P&D também, eu fazia lá e eu comecei a olhar e falei, poxa... Pesquisa e desenvolvimento? Total, mas não a criação de um novo líquido. Mas, por exemplo, como é que eu faço entrega por drone? Isso não é um projeto de curto prazo. Isso precisa de fomento. Isso precisa de um dinheiro que vem de outro lugar. Eu não podia usar o dinheiro do meu orçamento porque era extremamente incerto.
Eu nem sabia que se desse certo, se isso viraria um negócio ou não. Eu estava testando uma hipótese. Muito cabeça de cientista, sabe? Uhum. Deixa eu ver se isso funciona. É isso que eu quero validar. E eu fazia isso lá dentro. E eu olhei e falei, poxa, acho que eu podia fazer isso para mais empresas. Eu queria conhecer outros setores. Eu queria viajar mais pelo Brasil. Esse é o motivo pelo qual eu tô aqui. Que eu acho que o Mato Grosso do Sul tem uma vocação em diversos temas. Que ele é muito melhor que, por exemplo, de onde eu vim, São Paulo, em bioeconomia, em sustentabilidade do agronegócio. Se você for falar de serviços financeiros, talvez São Paulo seja melhor. Mas eu fui viajar Brasil e entender, cara, o que cada estado, o que cada cidade, o que a gente pode construir nos determinados locais. E para fazer isso eu tive que estudar, então estou terminando o doutorado, comecei a dar aula para contar um pouco daquilo que eu sabia e aprender mais com os alunos. Automaticamente comecei a fazer mais conteúdo em rede social e isso foi abrindo oportunidades que eu não imaginava. Conselho de uma empresa de educação, conselho de uma empresa de recrutamento. Faço consultoria para grandes e médias empresas aí pelo Brasil para tentar trazer um pouco da minha experiência, do que eu aprendi lá na Ambev para outros negócios. E eu construí uma carreira que eu adoro, porque eu aprendo, porque eu ensino, porque eu consigo pagar as minhas contas. Importante. Sempre bom. E, de novo, entender mais o Brasil. Assim, a gente tem um país que talvez... você mudando de um estado para o outro, parece que você mudou de país, né? Exatamente. Estava falando isso hoje. Que o jeito de fazer negócio é diferente, que o setor prioritário é outro, que as pessoas têm um jeito de comunidade, uma maneira de pensar negócio, que é muito apaixonante, assim. Eu acho que o Brasil, o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, cara, ele resolve qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, porque aqui a gente resolve uns problemas grandes, viu? Em todos os sentidos. Isso é verdade. Ó, Odilon, o Bruno falou sobre essa vocação de Mato Grosso do Sul. Sobre a situação atual, o Estado tem seguido esse movimento com força. São mais já de 350 startups mapeadas em todo o Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, qual a missão da Startup SESI e os resultados já obtidos? Olha, Mariana, eu fico muito feliz de falar sobre isso, né? Nós começamos o projeto da Startup SESI, né, FIEMS, em 2020, em plena pandemia, então quando tudo ainda estava fechado, e estava contando para o Bruno que nessa época o Estado ficou com um pouco mais de 15 startups funcionando. Porque várias das startups que estavam no estágio inicial morreram, ficaram pelo caminho, né? Ou tiveram de engavetar seus projetos por conta do que aconteceu com o mundo todo. Mas nesse processo para cá, né, desse tempo para cá, a gente ajudou a fomentar essa cena. Então, uma coisa que eu aprendi é que inovação, principalmente, não se faz sozinho, principalmente nesse segmento, não se faz sozinho. A gente só faz com parceiros. Então, a primeira missão dentro da startup foi atrair esses parceiros, a indústria. A Federação das Indústrias foi o principal parceiro, né, desse projeto de startups. Tem sido quem sustenta essa iniciativa aqui, mas a gente conseguiu conversar com as universidades, a gente conseguiu conversar com o governo do estado, a gente conseguiu conversar com as empresas privadas, e isso foi fomentando o que a gente chama de ecossistema. Então, esse ecossistema ele se desenvolveu e hoje nós já estamos presentes em mais de 12 cidades do estado de Mato Grosso do Sul e cada cidade dessa tem um ator mapeado. Então, a gente tem as universidades que entram com seu capital intelectual, os laboratórios. A gente tem a iniciativa privada que entra através das associações, fomentando e conectando as startups com o setor de negócios, que é o nosso grande papel. A gente tem o governo do estado, os governos municipais que dão arcabouço jurídico e segurança jurídica para que esse ambiente se desenvolva. Então, eu digo que Mato Grosso do Sul evoluiu muito, cresceu muito nesses últimos 5 anos para esse cenário de inovação, né, para que a gente chegasse aí hoje a 300 startups, 350 startups mapeadas, né? Em termos de investimento per capita, tá? Mato Grosso do Sul já é o terceiro estado que mais investe em ciência, tecnologia e inovação. Então, é o terceiro estado do país que investe por investimento per capita. Isso dá um orgulho muito grande. E vai começar a trazer os primeiros frutos financeiros, né, Bruno? A gente estava falando que a gente só precisa mostrar o primeiro case, os primeiros cases promissores. A gente já teve cases, acho que a maior parte da população de Mato Grosso do Sul não sabe, mas nós temos grandes cases que saíram daqui. Acho que todo mundo aqui conhece nessa sala o Reclame Aqui.
Sim. Reclame Aqui é uma ideia de Mato Grosso do Sul. Nasceu aqui, nasceu em Campo Grande. Acho que todo mundo já ouviu falar da Gama Academy, né? A Gama Academy também nasceu em Campo Grande, nasceu aqui de uma série de empresários aqui local. Portal UOL Educação também nasceu em Mato Grosso do Sul. Ou seja, a gente tem vocação para inovar, nós temos capital intelectual aqui no estado, tem muita gente criativa com vontade de empreender. E o que a gente faz através do projeto da Startup SES FMs é fomentar, é conectar as pontas e deixar esse ambiente, esse ecossistema prosperar. Odilon, já que você falou sobre pandemia, quero puxar um dado dessa época, um dado da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, da Pesquisa e Inovação na Indústria, que é o seguinte: depois da pandemia da Covid-19, que impactou todos os setores, inclusive a indústria, 84% das empresas afirmaram que vem a necessidade de inovar para lidar com as mudanças provocadas nesse período. Então, Bruno, quero saber de você. Muitas dessas mudanças permaneceram? Foi justamente na pandemia que aconteceu o seu case de sucesso? Como que você implantou essa cultura? Como que você transformou uma das maiores companhias de bebida em uma plataforma digital de sucesso? Quero muito ouvir essa história. Eu vou te contar. Mas eu acho que tem um cenário que talvez seja até mais importante do que o caso da Ambev. Eu não estou fugindo da resposta, eu vou chegar na resposta no final. Mas quando você vê uma pandemia acontecendo, você vê que pode mudar tudo do dia para a noite. A Ambev ali atendia aproximadamente 1 milhão de bares e restaurantes. Do dia para a noite eles estavam todos fechados. E as pessoas estavam em casa. E aí? Como é que a gente faz para atender essas pessoas? Como é que a gente faz para atender os donos de bar e restaurante? Você começa a perceber que o seu negócio, e aí pode ser Ambev, pode ser o negócio do setor da pessoa que está assistindo, e não importa qual que é o setor, vale para todos, ele não é um negócio só de compra e venda, ele é um negócio de ecossistema. Eu tenho que entender que para a Ambev crescer, o bar, o restaurante tem que vender mais. E para o bar e restaurante vender mais, o consumidor tem que estar feliz. Ele tem que estar entendendo o que é o seu produto. Eu tenho que estar vendendo o produto certo, na ocasião correta, no preço correto. Isso aí a gente sabe há décadas. O que mudou agora é que a quantidade de opções, a tecnologia em volta disso é cada vez maior. Depois da pandemia de 2020, veio guerra em vários lugares do mundo. Depois veio explosão de inflação em vários lugares que muda o cenário econômico e faz as empresas fazerem mais conta. Depois vem a revolução da inteligência artificial. E aí você fala, cara, como é que eu faço meu negócio sobreviver? Ou até para quem está indo bem, que é o caso de vocês aqui no estado, como é que eu faço para o negócio crescer mais e aproveitar essa oportunidade? Porque se eu não aproveitar, alguém vai aproveitar. A hora que você percebe isso no seu negócio, você entende que a sua empresa existe para resolver problema. E ali na Ambev, o problema que, por exemplo, o Zé Delivery resolve é as pessoas querendo beber em casa, porque beber em casa é mais barato, beber em casa é mais seguro. Não podia sair de casa. As nossas casas hoje, elas têm muito mais entretenimento do que elas tinham no passado. Na casa de vocês dois tem todos os vídeos do mundo, todos os filmes do mundo, todas as músicas do mundo, todos os livros do mundo. Não importa onde vocês moram. No seu sofá ali você consegue acessar tudo. E aí você começa a pensar, que é um negócio muito importante, na jornada do cliente. Você começa a perceber que beber cerveja é muito legal, mas comprar é muito chato. Porque se você tá no seu sofá e não tem cerveja, você quer tomar uma cervejinha à noite, você fala, putz, tem que sair de casa, tem que pegar o carro, ir no mercado, pegar uma Brigar caixa... com alguém no estacionamento do supermercado por causa da vaga. Pegar uma caixa pesada, passar no caixa de novo, voltar para minha casa, tal... E provavelmente porque você pagou mais barato, a cerveja tá quente. E aí você vai ter que esperar 30, 45 minutos para ela gelar na sua geladeira, você fala, vou desistir. Agora, se você tá com o celular na sua mão, no seu sofá, você aperta 5 botões e chega magicamente uma cerveja gelada, mais ou menos no preço do mercado, em 20 minutos, em 15 minutos, às vezes em menos, você fala, cara, eu criei um hábito de consumo. É aí que você começa a entender que a Ambev ela não é uma cervejaria, que a Nestlé não é uma empresa que vende chocolate, que a Unilever não é uma empresa de beleza. Ela tá ali para entender jornada de cliente e vender um produto, mas muito mais do que isso, resolver problema do cliente. De novo, quem tá escutando, quem tá vendo a gente, não importa se você faz aço, se você vende cerveja, se você tem uma empresa de bioinsumos, de fertilizantes, de pesticida, não importa. Você tem que entender essa jornada e falar como é que eu melhoro a jornada entre a minha empresa e o meu consumidor final.
é aquela O que não acontecia antes. O que Essa não preocupação lá com o consumidor final? acontecia, mas a gente não tinha essa proximidade. Porque quando você entra num bar para beber uma cerveja, eu não sei que cerveja que você gosta. Eu não sei sua ocasião de consumo. Eu não sei se você bebe cerveja num bar com os amigos, na piscina, com a sua família ou num show. Eu não sei a banda que você gosta, eu não sei o time que você torce. Eu não consigo te entender. Se eu não consigo entender o cliente, eu tenho muita dificuldade de fazer marketing para ele. Uma empresa de bens de consumo, ela precisa muito do marketing. Ela precisa passar a mensagem certa. Uma empresa que vende para outras empresas precisa entender esse ecossistema inteiro. Então, a tecnologia, esse pensamento de plataforma, esse pensamento de economia totalmente integrada, faz com que a gente comece a ter que entender não a nossa jornada, mas o foco do nosso cliente. E, a partir daí, pensar novas soluções para ele. Isso é inovar. Quando você fala nisso, ecossistema, é acabar incluindo todas as partes envolvidas? Você entender que não existe uma empresa dentro daqueles muros fechados e só com seus departamentos. Você tem que entender que as suas soluções podem estar sendo feitas por uma startup fora da sua empresa. Que o futuro da sua empresa pode estar sendo pesquisado num laboratório aqui na UFMS. Que provavelmente você pode co-criar um novo produto com seu fornecedor, porque ele entende muito mais a jornada do que você. Então, entender que a empresa não é só o presidente, os diretores e as áreas, e sim que a empresa é um ecossistema que vai, no caso da Ambev a gente chamava de do campo ao copo. Eu olho toda essa jornada e falo, cara, como é que eu consigo trabalhar com todos esses atores em prol do meu negócio? Não é que nem há 20, 30 anos atrás que você fala, cara, eu vou começar um negócio. Você tinha que achar um ponto, você tinha que comprar ou alugar aquele ponto, você tinha que equipar, então você gastava muito dinheiro. Agora é barato você fazer coisas novas. Se você tem método, se você entende de um pouquinho de tecnologia, de modelo de negócio e principalmente de cliente, você faz os testes. Inovação, se bem feita, ela é muito mais parecida com ciência, onde você vai testando muita coisa, do que com arte. As pessoas olham para a inovação e acham que tem que ter uma grande sacada, uma grande ideia. Não. Você tem que testar e errar, aprender e fazer de novo várias vezes. Só que para fazer várias vezes tem que fazer barato, porque senão não dá para pagar. E aí você começa literalmente a inovar. Então, sei lá, eu falei de entrega por drone. Na Ambev eu queria entregar por drone. Eu não preciso construir uma área para fazer isso. Eu só posso achar uma startup que faz entrega por drone e falar, ó, você consegue levar essa caixa do ponto A ao ponto B? Consigo. Agora eu vou pensar. Será que vale a pena ter uma área na Ambev? Mas eu já validei o conceito. E deu certo? Deu. Só que o que a gente pensou como solução foi completamente diferente da ideia inicial. Porque quando você fala em entregar por drone, você acha que vai chegar um drone na sua varanda, no seu quintal, Sim. com uma cervejinha gelada. E não é? Não, não vai chegar drone com cerveja gelada na sua casa. Mas para atravessar, por exemplo, pensando em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma grande lagoa lá, que tem uma única saída do ponto A ao ponto B, que está sempre parado, porque é um trânsito absurdo de caminhão. Pô, um dronezinho por cima daquela lagoa pode levar. É mais barato, pensando em tempo, pensando em custo, do que ter um monte de caminhão. Isso a gente não tinha pensado. E não tem como pensar, você tem que fazer. Você vai aprendendo no caminho. Por isso que eu falei, inovação funciona quando você entende o método. Não é arte, é ciência. Já que você está dando tantas dicas, mais uma que eu quero perguntar para o pessoal que está nos assistindo. O que a indústria precisa, então, para produzir essas mudanças estruturais significativas no segmento? Como construir algo inovador e de sucesso, como você fez? Qual orientação deixar? A Ambev é uma indústria, né? Se a gente for pensar. E eu acho que o que fez toda a diferença lá foi mudança de mentalidade. A gente precisa aprender sobre tudo que é novo, que está aparecendo e testar e botar a mão. E o aprender dos dias de hoje não é fazer um curso, não é ler um livro. O aprender é, eu vou testar. Eu não li nenhum livro sobre entrega por drone, eu não fiz nenhum curso. Mas eu entendo muito, porque eu fiz vários voos, eu acompanhei, eu executei, eu pus a mão na massa. Para quem está escutando a gente, para quem está assistindo a gente, eu acho que tem que ter uma mudança de mentalidade. Seu negócio pode estar indo muito bem ou muito mal. Ele não é
Ele não é a prova de balas. Vai aparecer alguém que vai mexer um pouquinho na sua margem, na sua receita em algum momento do tempo. A melhor maneira de você se proteger disso é você inovando sem parar. Mas para você inovar sem parar, você tem que entender, cara, o que eu posso fazer com inteligência artificial hoje? O que eu posso fazer com blockchain? Cara, será que tem uma coisa de biotecnologia aqui no meu negócio que está sendo desenvolvido num laboratório que eu não olhei? Você começar a aprender, colocar a mão na massa, testar, usar uma parte ali da sua receita, do seu orçamento, para testar coisa nova, vai se pagar num horizonte de tempo muito menor do que o empresário industrial que está escutando a gente aqui. Tem uma frase que é muito famosa. Uma frase sua? Não. Ah, tá. Só que eu esqueci o autor. Que diz o seguinte: uma empresa morre porque ela faz muito bem a mesma coisa por tempo demais. Então, se você está no mesmo negócio há muito tempo, é o líder do setor, mas você está fazendo a mesma coisa, o seu negócio está em risco. Vou pegar o caso de Ambev. Se a Ambev ficasse focada em só vender cerveja, Brahma, Skol, Antártica, igual ali no começo dos anos 2000, que foi assim que ela nasceu, ela provavelmente não existiria hoje. Porque ela estava ali, ó, fazendo só bem feito, muito tempo, a mesma coisa, por tempo demais. E aí aparecer Zé Delivery, aparecer Marketplace, banco, o Magalu começa a entregar cerveja, e você fala, cara, o que aconteceu com o meu negócio? E você nem viu, porque você está tão focado ali e esquece de olhar. Esse é o perigo das empresas. Eu também quero falar uma frase, mas essa é sua. Que se encaixa perfeitamente, eu acho, nisso que você falou sobre essa mudança de mentalidade. Você disse assim em uma das suas entrevistas: deixamos de ser uma empresa que achava que entendia de tudo para ser uma empresa que aprende tudo. É isso aí. É o caminho. É isso aí, porque se você faz uma única coisa por muito tempo, você naturalmente é bom naquilo. Você faz bem feito. Sei lá, você é uma empresa que faz parafuso, você entende tudo de parafuso. Mas quem disse que as pessoas precisam de parafuso? Talvez elas precisam resolver um problema delas que não é parafuso. O meu ponto, eu acho que o mundo muda tanto que a gente não pode se dar o luxo de não olhar para fora, de não aprender o novo. E, de novo, aprender não é fazer um curso, não é comprar um livro. Aprender é botar a mão na massa. Hoje a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT. Você não vai aprender sobre ChatGPT comprando um livro sobre ChatGPT, fazendo um curso sobre ChatGPT. Você vai aprender sobre ChatGPT instalando o aplicativo e usando todo dia. E você vai ficando melhor a cada dia. É assim que aprende. Até Odilon, porque... eu queria que você falasse agora, sabe o quê? Pode falar. Sobre uma questão estadual, mais uma vez, que agora em 2025 o Sistema FIEMES e o Sebrae MS passaram a atuar juntos, firmaram essa parceria. No que consiste esse trabalho? O que mudou? Olha, mudou que a gente vai ter all-in-one, né? Todos os serviços que eram oferecidos no antigo prédio da startup SFMs, agora está sendo oferecido lá no Sebrae, né? Então a gente consegue, junto com o Sebrae, fazer toda a jornada, mapear toda a jornada de quem quer inovar, das empresas que querem inovar ou que querem se envolver de alguma maneira com esse cenário de startups e inovação, tá? Empresas que precisam de alcançar essa ferramenta. Então, o acesso, né, vai ficar melhor. A gente tem N oportunidades de subvenção. Então, o atendimento no Sebrae é gratuito. Os empresários recebem, desde que seja negócios, os pequenos negócios, os pequenos empresários recebem ajuda gratuita, né? E as grandes indústrias podem se beneficiar, né, bebendo dessa fonte de inovação, se aproximando dessas startups que estão produzindo coisas inovadoras aqui dentro do estado. Nós fizemos um programa junto com a Fundect e com a UFMS de internacionalização de startups, Mariana. Nós levamos 4 startups de Mato Grosso do Sul para Portugal, para que elas pudessem experimentar um pouco do que é fazer negócio num ambiente um pouquinho mais maduro, né? E na época, nos debates internos, né, havia muito ceticismo em relação a isso. O pessoal falou, poxa, a gente tem 15 startups, vocês estão levando 4 para Portugal? Né? A gente sobrou 15 startups, vocês estão levando 4 para Portugal, o que vai sobrar aqui? Esse pessoal não está preparado para atuar num mercado como o europeu, que é um mercado muito mais maduro. E para nossa surpresa, das 4 startups, 3 foram premiadas, ganharam prêmios, ganharam grants da União Europeia para poder continuar seus negócios lá. A Digna Engenharia, que é o startup de impacto, por exemplo, ganhou
o prêmio de terceiro lugar na maior aceleradora de impacto da Europa. Nós, inclusive, entrevistamos a representante da Digna Engenharia na temporada passada aqui do Indie Indústria. Exato. Então, é isso. Essa aproximação vai ficar muito mais fácil para o empresário, né, tanto pequeno quanto grande, se aproximar do ambiente de inovação dentro dessa parceria FIEM-Sebrae. Em um novo espaço, né? Em um novo espaço, lá no Living Lab. Living Lab lá no Sebrae. Exato. O Bruno já conheceu esse novo espaço, já conversou com o público de Campo Grande também. E na hora de captar os recursos, os investimentos, como estruturar essas startups, Bruno? Eu acho que hoje a gente não tem problema de dinheiro. Porque muita gente fala isso, que falta o recurso, falta o investimento. Não, se você tem um bom projeto, não falta. Nenhuma grande empresa, nenhum fundo ou até uma iniciativa de fomento, não importa de qual instituição, porque hoje tem várias, eles estão olhando bons projetos. Eu acho que o que falta, talvez, é o empreendedor aprender a mostrar o negócio. Porque muita gente só pensa no investimento na hora que precisa do dinheiro. E aí é muito ruim, né? Porque você chega meio despreparado, meio apressado. É que nem relacionamento entre pessoas. Você não chega em alguém e fala, vamos casar? A pessoa do outro lado vai tomar um susto, né? Fala, quem é você? De onde você veio? Pedir dinheiro é mais ou menos isso. Do tipo, olha, eu tenho um negócio incrível aqui, me dá 1 milhão. De onde você veio? O que você faz? Me explica. Agora, serve para relacionamento, serve para investimento. Se antes de casar, você sai a primeira vez, você namora, você viaja, aí fica mais fácil de falar, poxa, casamento pode ser uma possibilidade. Para quem está procurando investimento, você começa a falar da sua startup, você começa a mostrar progresso do seu negócio, você começa a mostrar que você está desenvolvendo, que o negócio de um mês atrás ele é completamente diferente do que ele tem agora, que você captou o seu primeiro cliente, que você tem a sua primeira receita, que o seu produto melhorou. E aí você vira e fala, tá vendo tudo que eu fiz nesses últimos meses e te mostrei? Agora eu tô pensando num próximo passo. Aí o investidor olha e fala, poxa, se ele foi bem sem mim, imagina se eu colocar dinheiro. Pô, esse cara parece bom, essa menina parece boa, esse negócio me interessa. Isso aqui eu acho que tem futuro. O mercado tá indo para uma direção que isso aqui é uma solução possível. Aí funciona. Entendeu? O problema é que, como bons brasileiros, a gente sempre deixa tudo para a última hora. E aí não funciona, entendeu? Porque a gente acha que o investidor é aquela pessoa com um monte de dinheiro que vai resolver a sua vida. O investidor é só uma pessoa que vai alocar dinheiro, tentando capturar mais dinheiro, porque ele tem um chefe que está pedindo mais dinheiro dele. Não é um milionário que vai fazer uma boa ação. A maior parte dos investidores no Brasil, eles são profissionais. Então você precisa ter um relacionamento antes de pedir dinheiro. E isso relacionamento vale também para os projetos, para os editais de subvenção. Uma coisa que a gente sempre fala com as empresas, né, que querem participar desse cenário não deixa para escrever seu projeto na última hora. Não deixa para colocar de pé o seu projeto na última hora. Tem uma ideia? Começa a trabalhar ela, começa a testar ela de uma maneira barata, começa a tentar adquirir os primeiros clientes. Porque quando chega o edital, né, então mesmo o dinheiro público que é disputado no formato de edital, você precisa escrever um bom projeto, você precisa ter bons exemplos, você precisa ter case, você precisa ter isso registrado, fotos, vídeos, você precisa ter depoimentos de cliente. E você não vai fazer isso em 30 dias, que é o período que o edital fica aberto para captar. Então fala, eu não vou criar relacionamento agora porque eu não estou correndo atrás de investidor. Eu vou captar de um edital. Você tem 30 dias para escrever no edital. Em 30 dias você não faz tudo que precisa ser feito. Né? E aí depois não consegue acessar. Então é muito comum que quando passa um edital, nossa, se eu soubesse eu tinha inscrito. Então, mesmo para captações que sejam de dinheiro de concorrências públicas, o projeto precisa estar pronto. Então o que eu falo para as pessoas é sempre, olha, procura a gente lá no Living Lab, né? Procura a gente na startup, porque nós vamos começar a escrever seu projeto agora. Nós vamos começar a testar as hipóteses do seu projeto, da sua empresa, da sua indústria agora. Porque quando aparecer o investidor ou quando aparecer o edital, o projeto está pronto, ele está de pé, ele já está funcionando, eu já tenho o que mostrar. Então, essa é uma boa prática. Tem um bom projeto? Está na dúvida? Vai lá, senta com a gente, senta para discutir, para mostrar. Não existe ideia ruim, não existe ideia que não sirva, tá? Todas as ideias são boas. O que a gente precisa mesmo é colocar elas à prova. Depois que a gente colocar elas à prova, a gente vai descobrir quão boas elas eram. E outra, se você faz isso, você economiza o seu tempo também como empreendedor. Porque você vai ouvir um conselho, às vezes, de cara, não vai por aí. Muita gente já veio falar desse negócio comigo e eu já vi que não dá certo. Então, vale a pena essa troca. Meninos, seguimos para a reta final do nosso podcast.
Agora a gente tem aquele último tempinho para as considerações e a despedida de vocês, tá bom? Fechado. Bruno, por favor. Bom, primeiro, obrigado, prazer estar aqui. Eu vou voltar muitas vezes, pode ter certeza. Não sei se pro podcast, espero que sim. Sim, o espaço tá aberto. Mas queria agradecer, queria dar parabéns, acho que pelo que vocês estão fazendo, pela maneira como está crescendo. Eu venho de São Paulo. São Paulo é uma cidade consolidada, mas eu estou vendo que a inovação está indo para dentro do Brasil. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou vendo novas oportunidades e olhando, cara, o que dá para fazer dentro do Brasil? O que dá para fazer longe da Faria Lima? E eu acho que não dá para fazer tudo. Mas tem algumas coisas, como por exemplo, bioeconomia, que dá para fazer de classe global no Mato Grosso do Sul. Então, acho que me deixar à disposição para ajudar. Eu não sou daqui, mas eu acho que eu posso ajudar aqui a ser um lugar melhor. Vamos ficar de olho. Odilon. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, Mariana, e dizer que nós estamos de portas abertas, né, no Living Lab para receber toda a indústria de Mato Grosso do Sul, os sindicatos, as empresas que querem inovar, que querem perseguir a inovação, e que o processo de inovar ele não é um processo de curto prazo, é uma decisão estratégica que precisa ser tomada. E a gente está aqui justamente para poder apoiar os empresários do nosso setor nisso. Tá? Então, eu fico à disposição de vocês, à disposição do nosso empresariado, para poder atender vocês da melhor maneira possível e ajudar a caminhar nesse caminho da inovação. Muito obrigada. O bate-papo foi excelente. Obrigada por toparem essa missão. Quero agradecer você também, que nos acompanhou durante o podcast. E vimos aqui, a importância de mudar a mentalidade, compreender, abraçar as mudanças digitais para quem deseja prosperar nessa chamada era da inovação acelerada. E importante também que a gestão das empresas se mantenha atualizada, ligada nas tendências do mercado e colocar a inovação como um valor estratégico. Muito obrigada, até o próximo ID Indústria!